A segunda temporada de Antes dos 90 Dias nos deu pouquíssimo tempo para respirar entre os dramas dos casais. Concorda ou discorda? A brasileira Karine e o americano Paul, o Jesse e a Darcy estão nessa temporada. Só daí a gente já tira. Teve gente fazendo rap pro crush, teve casamento, teve descoberta de traição, teve suspeita do famoso catfish e aqueles segredinhos que a gente morre de medo de ouvir de nossos futuros maridos e esposas. Diz aí se não é. Essa temporada teve também uma das histórias mais pesadas, a da Hazel, que além de viver em uma situação financeira complicada, tinha ainda o problema de não poder criar seu próprio filho. Como ela já está sendo exibida por aqui, fizemos um resumão com os momentos mais importantes e ainda atualizamos o status dessa turminha. Quem você acha que conseguiu manter o amor? Se você ainda não viu a temporada inteira, curte um spoiler ou tá aqui só porque é fofoqueiro mesmo, já pega a pipoca e vem junto. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Como de costume, vamos dividir as histórias por casais para facilitar. Marta e Daya. Vamos já começar com a história mais aleatória e mais sem sal do programa? Essa aqui a gente faz A Marta era uma dançarina exótica que vinha de uma família latina e muito católica. Ela é mãe solo de 2 crianças. Só isso aí já é muita informação, né? Mas fica ainda pior. Ela conheceu o muçulmano Daya da Argélia e dizem as más línguas que eles já até se tratavam como marido e esposa, embora nem falassem o mesmo idioma. Mesmo com a família preocupada que não fosse dar certo, ela estava se organizando para ir visitá-lo. Só que a embaixada da Argélia pede uma carta convite para quem vai entrar no país. O Daya disse que ia escrever, mas sumiu e não deu mais notícia. A cara de catfish, né? Ainda não sabemos por que o TLC deixou esse negócio ir ao ar assim, sem mais nem menos, sem mostrar o que aconteceu no fim das contas. Obviamente eles não participaram daquele episódio final e a gente não tem notícias de o que aconteceu depois. Não sabemos. Ricky e Jimena. Outra história bem maluca e que existem algumas conspirações dela ter sido manipulada foi essa daqui. Espia só. O Ricky é um americano que estava saindo do seu 2º divórcio, mas ainda não havia se separado oficialmente. E ele é pai de 2 filhas. Sem sorte no amor, ele resolveu seguir os passos do pai, que encontrou e se casou com uma panamenha, a mãe do Ricky. Ele começou a conversar com a colombiana Melissa, que era um mulherão num aplicativo de namoro. E ele até chegou a mencionar que ela era demais para ele. Ele até deveria ter parado por aí, né? Não por esse motivo, mas acho que, né? Pouparia o que vem pela frente. A moça não quis conversar por vídeo e mesmo assim o cara não desconfiou e até mandou uma boa grana para ela. Quando ele contou que ia visitá-la em Medellín, ela simplesmente parou de responder. A gente também achou que fosse catfish. Ela demorou 2 horas e meia para aparecer lá no local onde eles combinaram e no dia seguinte simplesmente, desapareceu. Claramente só queria os dólares que ele mandava toda semana. Aí ele foi lá e chamou outra colombiana, a Jimena, com quem ele já havia falado e também mandado dinheiro. O Rick é bem sem noção, né? A treta toda aconteceu porque ele estava fingindo para Jimena que ele tinha ido lá por ela. E olha que ele tinha chamado ela de Melissa por engano em um momento romântico. Óbvio que quando ela descobriu ficou louca de raiva e não é para menos. Melhore, Rick. Melhore. Custou, mas ela perdoou e foi até pedida em casamento. Acreditem. No episódio final, o Tell All, nós descobrimos que ele voltou pra ex, exatamente essa mesma que não deve ser nomeada, e deixou a Jimena lá, fula da vida. Ai, Rick. Precisamos de você na TV. Precisamos muito. Darcy e Jesse. Ah, Darcy e Jesse. Esse é quase inacreditável que eles tenham voltado para uma segunda temporada depois de tudo que aconteceu. Provavelmente eles só queriam aparecer e conseguiram, né? E olha que eu gosto da Darcy.
De verdade. A Darcy é uma mulher divorciada e desesperada para casar. E o Jesse é um jovem holandês narcisista de 24 anos, doido para ser famoso e ter alguém para bancar. Futuramente você vai descobrir que ele conseguiu. Mas calma, vamos chegar lá. Dessa vez, ele que foi para os Estados Unidos conhecer um pouquinho do universo da namorada. É claro que eles brigavam o tempo todo e não se entendiam por nada. Inclusive, eles discutiram no jantar de aniversário dela dentro de um restaurante. Depois, discutiram na frente da irmã gêmea, a Stacy, e até na frente das duas filhas da Darcy, que por acaso são muito simpáticas. Definitivamente o momento mais infantil da temporada, que eles brigaram por um corte do bife que ele tava fazendo de um jeito e aí ela sugeriu outro e ele deu uma surtada. E aí, gente, ele foi lá pra fora da casa e ficou lá sentadinho no cantinho da reflexão. Podia ter ido embora, né? Poupado a gente, a Darcy, todo mundo. Teve ainda o episódio do sapato, que segundo ele, a Darcy teria atirado um sapato contra a cabeça dele. O pior é ele falar que talvez nem daria entrevista se tivesse acertado o olho dele. Enfim, não tinha como dar certo. Eles terminaram, voltaram e aí ele foi embora para Holanda. Pouco tempo depois, ele ligou para ela dizendo que queria vê-la em Nova York. Ele se deu o trabalho de voar até Nova York só para terminar tudo e dizer na cara dela que ela era uma alcoólatra. O que a gente sabe que não é verdade. No Tell All, ele ainda causou babado dizendo que a Darcy era a controladora da relação, quando todo mundo afirmou que era o contrário. A Darcy apareceu na terceira temporada também. Ela estava namorando o inglês Tom, mas eles já terminaram. O Jesse voltou para Holanda, terminou o curso de psicologia. Vocês imaginam alguém sendo tratado pelo Jesse? Gente, coitado. Coitado. E agora ele namora uma apresentadora de TV holandesa que, como eu já disse no começo do vídeo, tá realizando o sonho dele. Angela e Michael. Esse é um dos casais que todo mundo aqui do Y News menos gosta, mas que muita gente aí eu sei que ama, Então vamos fazer o quê? Vamos comentar dos dois. A Angela é uma técnica de enfermagem de 52 anos que conheceu o nigeriano Michael, de 30, pelo Facebook. Ela adotou a máxima "só se vive uma vez", se jogou de cabeça na relação e decidiu ir para a África conhecê-lo. Olha, se você curte um babado, esse é o casal para você. Tudo o que você puder imaginar aconteceu com esses dois. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. O Michael é obcecado com o Trump e com os Estados Unidos, e talvez por isso ele tenha aceitado a diferença de idade, o que não é muito comum na cultura deles. E o gênio forte dela, que não cabe no papel de esposa obediente como os nigerianos esperam que seja. A Angela deu muito barraco e gritou com ele na rua, no hotel e onde quer que eles estivessem. Mas o nigeriano tem culpa no cartório. Ela descobriu que ele estava seguindo um monte de biscoiteiras no Instagram e no Facebook e que ele traiu ela uma noite. Os dois tinham muitos problemas de confiança e não sabemos como nem porquê decidiram ficar noivos. Para piorar, ao voltar para casa, a americana descobriu que estava sem saldo porque fizeram saques extras em sua conta. Ela culpou o noivo, fez um escândalo, mas o banco achou o problema e era uma falha deles. No Tell All, ela surtou ao rever a cena em que o Michael chamava ela de velha, lembrando que ele também já tinha chamado ela de gorda. It looks embarrassing to her because she's fat. I'm not fat. Ela saiu andando, arrumou confusão com a Rachel e deu o show de sempre. O casal fez as pazes e ela voltou para a Nigéria na terceira temporada de Antes dos 90 Dias, que ainda não tá passando no Brasil, mas que a gente já tem resumão, então procura aí. Agora o Michael foi para os Estados Unidos e eles estão participando da 7ª temporada de 90 Dias para Casar. Tariq e Hazel. Agora sim chegamos numa das histórias mais pesadas de toda a franquia do 90 Dias para Casar. Se arruma aí. O Tariq é um americano de 40 e poucos anos que tem uma filhinha com um certo nível de autismo e é divorciado. Uma vez, ele namorou uma tailandesa. As coisas não deram certo, mas ele quis conhecer outra asiática. Então, em um app de namoro, ele deu match com a filipina Hazel, de 24 anos.
Os dois são muito diferentes e isso ficou claro logo quando ele chegou nas Filipinas. A família dela levou ele para um culto pentecostal que durou 6 horas, para desespero do cara que nem religioso era. A Hazel falou na entrevista que queria um americano para cuidar dela e dar uma vida melhor. Mas já já você vai entender isso. E também porque ela tinha uma expressão séria e triste em todas as cenas. Depois de conhecer o Dean, que era o irmão do Tariq, a Hazel se fechou ainda mais. Vamos combinar que o cara foi super grosso falando pra ela que ela não tinha capacidade para ser uma boa mãe pro filho dele, já que ela não conseguia ser uma boa mãe pro filho dela. Mas a história não é tão simples assim. Os pais dela moram em uma casinha de fundo de 2 cômodos, onde só cabe a cama de casal que eles dormem. Eles são muito pobres. A Hazel tem um filho e teve que deixá-lo com o pai quando ele tinha 3 anos, porque ela não tinha dinheiro para cuidar. Ela arrumou um namorado, foi morar com ele, mas a relação acabou e ele não devolveu as coisas. Então, ela foi para casa da sobrinha, mas lá também não cabia ela. Quando o Tariq chegou, ele alugou um apartamento para eles passarem os dias. Eles foram passear numa praia paradisíaca, mergulharam, andaram de barco e outras coisas que ela nunca tinha feito na vida. O americano ficou meio chateado quando a Hazel disse que sua irmã queria arranjar um casamento com um japonês. Mas no fim ele entendeu a situação. Eles ficaram noivos e quando ele descobriu que ela não tinha onde morar, alugou um lugar para ela. Eles ainda estão juntos sim. No Instagram, o Tariq disse que não pode falar muito sobre o status do namoro, casamento, enfim. Mas o que a gente sabe é que a Hazel tá em solo americano e aparentemente tá sã e salva. Quanto ao Dean, você vai ficar chocado. Ele, que implicava tanto com a Hazel, arrumou uma filipina e tá lá morando com ela. Ele disse que resolveu as coisas com a Hazel e eles se tratam como irmãos hoje em dia. Os dois, o Tariq e o Dean, estão no spin-off Pillow Talk, que ainda não passa no Brasil. Karine e Paul. A gente já falou muito desse casal aqui no canal, então vou fazer só um resumão meio básico. Eu já dei minha opinião de como eles estão, o que está acontecendo na vida deles, já falei se separaram, se não se separaram, então é só procurar aqui no canal. Vamos fazer aqui só um resumão mesmo para quem tá meio por fora. Lembrando que eles apareceram pela primeira vez na temporada anterior, quando o Paul veio pro Brasil pela primeira vez. Agora ele voltou para ficar 3 meses, alugou um apartamento em Manaus e resolveu dar um passo sério na relação. Mesmo com os altos e baixos e as constantes brigas, eles ficaram noivos e se casaram. Quase que o casamento não saía porque o Paul e a Karine discutiam pela limpeza e organização da casa o tempo inteiro. Tem uma cena que eles foram às compras que ele fala que parecia que estava andando com uma menina de 12 anos de idade. E realmente parecia. Depois de casados, ela engravidou e aí veio um momento muito triste e emocionante quando eles descobriram que o feto não estava vivo. Foi mesmo de partir o coração, mas ao que tudo parecia, aquilo deixou eles unidos. E já no tell-all, a Karine revelou que estava grávida de novo. Enfim, ela se convenceu a deixar o divórcio de lado. Eles reapareceram em 90 dias, o outro caminho, quando o Paul se mudou para o Brasil. Foram as mesmas brigas, dessa vez por conta de dinheiro para cuidar do bebê. O pequeno Pierre nasceu no Brasil e logo depois o visto da Karine foi aprovado. Eles estavam morando nos Estados Unidos, mas recentemente estiveram aqui a passeio e o Paul contou que a Karine pediu divórcio de novo. Rachel e John. Agora sim chegamos ao casal que todos os nossos seguidores mais amam, Rachel e John. Também já temos um vídeo deles, vocês já viram, né? Por favor, fala pra mim que vocês viram. Vou deixar todos os vídeos lá no final para quem ainda não viu. Os dois se conheceram por um aplicativo, mas não um aplicativo qualquer, era um de karaokê. A Rachel gravou um vídeo cantando uma música e o John gravou a segunda parte. Eles começaram a conversar e descobriram que tinham muito em comum. Nesse meio tempo, ela, que já era mãe, conheceu uma pessoa e engravidou, mas a relação não deu certo. O inglês disse que não tinha problema e até começou a ajudá-la a bancar as coisas relacionadas ao bebê. Ele tentou tirar o visto para ir assistir ao parto, só que não conseguiu porque tinha um histórico de brigas.
Os fãs curtiram muito esse casal porque eles tinham mais ou menos a mesma idade, ninguém era rico, então não tinham interesse em dinheiro e o John vive tranquilo na Inglaterra, portanto não estava à caça de um green card. E vamos combinar que a Lucy é um bebê bem engraçadinho que melhorava as cenas dos dois. A Rachel levou a Lucy com 8 meses para a Inglaterra e lá eles decidiram que queriam mesmo ser uma família e iriam lutar pelo visto. Ela voltou para os Estados Unidos, mas logo depois retornou à Inglaterra para eles se casarem, juntarem dinheiro e dar entrada na papelada, mesmo sabendo que podem nunca conseguir, e a Rachel não pode mudar para lá porque divide a guarda da filha mais velha com o pai, que é americano. Hoje eles continuam juntos e casados à distância. Em março desse ano, deram um passo importante no processo do visto. Eles têm um canal aqui no YouTube e um blog contando a jornada deles. Tá todo mundo na torcida para virar uma história com final feliz. O resumão da temporada seguinte tá em outro vídeo, e se você é muito fã do 90 Dias, como nós, vale a pena ouvir nosso podcast comentando a 7ª temporada. O link tá na descrição. Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima!